Hello everyone, how are you all doing? E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos hoje dar uma olhadinha na pronúncia dessas duas palavrinhas. Can and can't. Can and can't. Yeah, let's get down to business that I'm gonna try to help you. Vamos aos trabalhos que eu vou tentar te ajudar. And, para iniciar aqui, galera, eu vou tentar ser o mais objetivo possível para você que está desesperado, que precisa aqui saber rapidamente como que a gente pode pronunciar o can e o can't. E para você que está com mais calma, está aqui para estudar, está com um caderninho aí, a gente vai ter algumas observações a serem feitas durante essa aula, tranquilo? So, para começar com você aí, está com aquela pressa que eu sei que você deve estar com aquela pressa, porque eu já fui assim, tranquilo? So, a gente já vai começar com uma revisão aí para vocês, tranquilo? Então, a gente tem essa pergunta aqui, galera. Can you help later? Can you help later? Você pode ajudar depois. E daí a gente tem algumas respostas aqui, algumas possibilidades, tranquilo? Assim como a gente vai ter possibilidades de pronúncia. Então, galera, basicamente, quando o can ele tiver no final de uma afirmação, a gente vai pronunciar ele como a versão mais forte dele. So, yes, I can. Yes, I can. Então, observa aqui, a minha mandíbula, ela desce um pouquinho, tranquilo? Yes, I can. E no finalzinho, a gente vai pronunciar o na. A nossa língua, ela vai estar acima dos dentes superiores, tranquilo? Logo atrás, aliás. So, yes, I can. Então, a gente vai pronunciar esse Nzinho no final. Yes, I can. Beleza? E na segunda aqui, galera, no, I can't. No, I can't. Tranquilo? A gente vai pronunciar, vai utilizar o Tzinho no final da palavra, da pronúncia. No, I can't. No, I can't. Tranquilo? Porém, a gente vai ter aqui, ó, duas possibilidades para essa terceira resposta, galera, que vai ser o seguinte. Sorry, I can't help you. Sorry, I can't help you. Utilizando o Tzinho na nossa pronúncia. Sorry, I can't help you. Porém, isso no dia a dia vamos supor que você foi para qualquer país, geralmente, quando você for falar com uma outra pessoa que também fala inglês, obviamente, independente de ser nativa ou não, tranquilo, a possibilidade dela não pronunciar esse Tzinho é muito grande. Então, ela vai falar mais ou menos assim, Sorry, I can't help you. Sorry, I can't help you. Então, é isso mesmo que você está imaginando. Imaginando, a gente está meio que repetindo a pronúncia do can na afirmativa, tranquilo? Então, o que é que acontece aqui? Nesse caso, o contexto vai nos ajudar dois pontos interessantes a serem considerados. Primeiro, a gente tem aqui, galera, o sorry. Vou colocar uma estrelinha aqui. Quando a gente inicia uma frase com sorry, significa que a gente está pedindo desculpa, ou seja, logo depois, possivelmente, vai vir uma negativa. Então, o sorry já está nos ajudando aqui a entender isso. E também o seguinte, toda negativa, galera, vai ter um estresse, ok? Vai ter uma entonação maior dentro da frase. So, sorry, I can help you. Sorry, I can help you. Tranquilo? Então, essas são as duas maneiras da gente estar pronunciando can dentro de uma frase, no meio de uma frase. E a gente também pode utilizar aqui, ó, o can dentro dessa afirmativa aqui. E daí, lembrem do seguinte, nessa primeira afirmativa que eu marquei aqui, a gente utilizou a forma mais forte do can. Yes, I can. Porém, galera, quando o can estiver no meio de uma afirmação, literalmente, aqui ele está no finalzinho. Quando ele estiver no meio de uma afirmação, ele vai ter uma forma reduzida, uma forminha mais fraquinha, literalmente. So, I can help you later. Can help you later. Então, observa, galera, como a minha pronúncia aqui foi bem rápida. Vai ficar mais ou menos assim, ó. I can. I can. Como se fosse uma palavra só. O I, eu, e o can, posso. Eu posso te ajudar depois. I can. I can. I can help you later. Então, ele está só ajudando o verbo ajudar, literalmente. Ele está funcionando aqui como um verbo auxiliar. I can help you later. Can help you later. Tranquilo? Então, can, no meio de uma frase afirmativa, ele vai ter essa forminha mais fraquinha de ser pronunciada. Beleza? E aqui, galera, a gente tem aqui uma característica muito legal, que é o seguinte, quando a forma negativa estiver próxima a o Y, tranquilo? Então, a gente vai ter essas possibilidades aqui. You, your, ele vai assumir o sonzinho de tch. Então, vai ficar mais ou menos assim.
Why can't your brother help you? Why can't you? Sure. Why can't your brother help you? Why can't your brother help you? Então, para você que estava com muita pressa, aqui é o resumão, ok? Do que a gente vai continuar vendo aqui. Então, vou continuar com você que está aí disposto a estudar com mais afinco, vamos dizer assim. Não que você que esteja com um pouco de pressa não esteja disposto a estudar, tranquilo? É só que muitas vezes a gente precisa da informação ali rapidamente para aplicar em algum contexto específico. So, let's continue getting down to business. Vamos continuar aqui aos trabalhos. Beleza, galera? Então, galera, como a gente já viu aqui, o can, ele vai ter a forma um pouco mais forte, ok? Então, vai ser daquela maneira lá que eu tinha explicado. Can, can, can. Show? Enquanto o can't também vai ter sua forma mais forte, tranquilo? Can't. Só que a gente vai acrescentar um Tzinho no final. Can, can't, can, can't. Tranquilo? Enquanto a weak form, que é a forma mais fraquinha, tranquilo? O can vai se transformar em can, can, can. Então, eu costumo falar que é o avinho morto, tranquilo? Em inglês, a gente tem a descrição, ok? Formal, vamos assim dizer, se chama to are, tranquilo? É um som bem preguiçoso, vamos falar assim. É, é, can, can, can. Então, observa aqui, na forma mais forte. Can, can. Existe todo um trabalho da nossa mandíbula. Ela baixa um pouquinho. Can, can. Enquanto na forma mais fraca, vai ser só can, can, can. Observa que a minha mandíbula, ela não baixa tanto. Tranquilo? Ela não se move tanto. E qual que vai ser a, a weak form, okay? A forma mais fraca do can't? Não existe, tranquilo? Sempre o can't vai ter essa strong form, essa forma mais forte, tranquilo? Mas basicamente no geralzão, can, can't, can, can't, alright? Great. Agora vamos aqui, galera, trabalhar um pouco mais com a negative form, a forma negativa do can't, não posso. Ele não pode, eu não posso, eles não podem, tranquilo? A gente vai ter aqui, ó, a possibilidade de dar uma parada nesse Tzinho, ok? Antes do T, na verdade. A gente não vai pronunciar ele, mas só encostar nele e vamos parar. A gente vai ter o drop T. O que é o drop T, Bruno? Basicamente, a gente vai eliminar o T, tranquilo? A gente nem vai encostar nele, vai pegar o sonzinho do N e vai conectar a próxima vogal, tranquilo? Então, a gente vai ver isso com calma, tranquilo? Tenha calma. E a gente também vai ter a possibilidade do ti, ti, exatamente. Esse NT vai se, principalmente o T, na verdade, vai se transformar em ti, tranquilo? So, bora dar uma olhadinha aqui, galera, no primeiro exemplo, no can, 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 tranquilo? So, let's go here. A gente vai ter aqui, ó, strong, resumão aqui, né? Strong form, weak form e negative form. Tranquilo? Agora, quando que a gente vai usar eles? É isso que a gente vai fazer agora. Great. Weak form. Vamos começar aqui com uma weak form, na verdade. O som mais comum, tranquilo? Da gente estar utilizando aqui do can vai ser o can. Can. É muito comum a gente estar utilizando esse sonzinho no meio de frases afirmativas. Então, a gente tem algumas frases aqui para tentar contextualizar. So, can swim. Can swim. Observa que é bem rápido. Can dance. Can dance. Can cook. Can cook. Daughter can speak English. Então, eu posso nadar, posso dançar, eu consigo dançar, eu consigo nadar, eu consigo cozinhar. E minha filha consegue falar inglês. Pode falar inglês. Tranquilo? And, como eu falei lá no início, no resumão, se por acaso você que veio aqui para só dar aquela olhada bem rápida, ok? E ainda está aqui, show de bola, vai fazer muito mais sentido para você. So, I can swim. Então, observa, galera, que no meio da frase, o can, beleza? Vai ter essa forma um pouquinho mais fraca na pronúncia e ele basicamente vai se transformar em apenas uma palavra. So, ele se junta com eu e can. I can swim. Can swim.
Então, a gente vai dar uma ênfase maior para o verbo principal. Eu consigo nadar. Basicamente, ficaria mais ou menos assim em português. Eu consigo nadar, a pronúncia. I can swim. I can dance. I can cook. My daughter can speak English. My daughter can speak. My daughter can speak. Beleza? Agora me conta aqui vocês, se vocês conseguem fazer ou não conseguem fazer essas atividades aqui. Tranquilo? Great. So, quando que a gente vai utilizar, galera? A forma mais forte. Aqui a gente viu a forma mais fraquinha. Quando que a gente vai utilizar a forma mais forte? Da forma mais forte, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter algumas possibilidades, beleza? Então, vamos olhar aqui, ó. Eu não consigo nadar, mas o meu irmão consegue. Meu irmão pode. So, I can't swim, but my brother can. But my brother can. Então, observa aqui, galera, que eu falei. I can swim. Can. Bem rápido, né? Só que na strong form, na forma mais forte, a gente vai ter que baixar um pouquinho a mandíbula, literalmente. But my brother can. Isso a gente vai utilizar quando o can estiver no final da frase. A gente também vai utilizar em short answers, em frases, ok? Em respostas curtas. So, yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Tranquilo? Ou também para dar contraste ou enfatizar alguma coisa. Então, assim, ó, você não consegue nadar no oceano, mas você consegue nadar em uma piscina. So, you can't swim in the ocean, but you can swim in the swimming pool. Tranquilo? Então, eu estou enfatizando aqui que você não consegue nadar na praia, no oceano, mas você consegue sim nadar em uma piscina. Great? Yes. Perfect. So, can. As formas das quais a gente vai estar utilizando a strong, ok? Pronunciation. A pronúncia mais forte. Beleza? So, negative form. Yes. Essa parte aqui é uma das minhas preferidas, tranquilo? Que a gente vai ter três opções, três possibilidades aqui. Foi ótimo, né? Yes. Foi quase seis. Para pronunciar negative form, ok? Basicamente, can't, 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 utilizando o Tzinho que está aqui. Porém, na maioria das vezes, ok? Na maior parte das vezes, na verdade, a gente vai estar fazendo algumas alteraçõezinhas nesse can't, no momento de pronunciá-las no meio de frases. Tranquilo? A primeira vai ser o stop T. Esse stop T, Bruno, a gente vai dar uma parada nele. No lugar de falar can't, can't, a gente vai encostar a língua nessa parte aqui da boca, ok? Na parte superior da boca. And a gente vai ficar só lá no N. Can, 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 can. Exato, como se o T quisesse sair, só que a gente não vai deixar ele sair, tranquilo? Isso vai ser o stop T, tranquilo, galera? A gente tem dois exemplos aqui, a gente tem vários exemplos aqui, dentro do inglês, obviamente, mas eu trouxe dois exemplos específicos para a gente, tranquilo, galera? O primeiro vai ser o last. Observe eu pronunciando com o T. Last, last, last. Porém, a gente pode pronunciar, galera, só até o S. Exatamente. Então, vai ficar last, 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 last. Observe como a minha mandíbula cai um pouquinho. Last. Porque senão ficaria curiosidade. Less, less. De 100. Tranquilo? Yes. And o famoso what. What. Com T. E se um T vai ficar what, what, what. E é isso que vai acontecer aqui, galera. Deixa eu mostrar uns exemplos aqui. A gente tem uns vídeos em que alguns atores, tranquilo, vão pronunciar essas palavrinhas sem o Tzinho sendo pronunciado. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Yes. Great, great. Perfect. In their last moments, people You see, in their last moments, people show. show you who they really are. What'd you say? What'd you say? What do you say? What do you say? Yes, não pronunciei aqui o Tzinho. E vai ser exatamente isso que vai acontecer, galera, com o can't. A gente não vai pronunciar can't. Vai ser can, can, can. Show de bola? Can. Great. Bora lá. Não consigo nadar.
ok? Não consigo nadar. I can't swim. I can't swim. Agora aqui a gente tem um exemplo do T sendo pronunciado. Então vamos lá. I can't swim. Can't swim. Sem o T. Stop T. I can't swim. Com T. I can't swim. I can't swim. I can't swim. Então, é bem mais fácil para a gente falar I can't swim. I can't swim. I can't swim. Can't swim. Daí você pode até me perguntar, Bruno, mas pelo amor de Deus, cara, tu tá pronunciando como se ele estivesse lá na afirmativa, como tu me falou lá no início da aula. Nesse caso, o que acontece? Na afirmativa, a gente vai dar essa entonação de can, quando ele estiver no final da frase, quando a gente estiver dando ênfase, tranquilo? Ou em respostas curtas. Porém, quando ele tiver, essa pronúncia estiver no meio da frase, tranquilo? O que acontece? Dependendo do contexto também, tranquilo? A gente vai estar dando essa entonação de negação, porque a gente vai estará falando uma negativa. I can't swim. Can't swim. Tranquilo? I can't swim. I can't swim. I can't dance. 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 Can't dance. Great? Yes. Vamos dar uma olhadinha aqui, galera. No stop T and justamente aqui, né? Para você que talvez esteja em dúvida, tranquilo? No T sendo realmente pronunciado e na afirmativa, tranquilo? No meio da frase, na afirmativa. So, I can't swim. I can't swim. I can't swim. Can't swim. Então, observa aqui a diferença, ó. A gente vai estar dando uma entonação maior na negativa. I can't swim. I can't swim. I can't swim. I can't swim. Can't swim. E aqui a gente vai dar uma ênfase na ação, no que a gente consegue fazer. Eu consigo nadar. Eu consigo nadar, basicamente fica assim, ó. Eu não consigo nadar. Eu não consigo nadar. Eu consigo nadar. Exatamente. Aqui é a mesma pronúncia, a diferença vai ser que aqui eu não estou pronunciando o T, mas aqui sim. I can dance. I can't dance. I can dance. I can't cook. I can't dance. I'm so sorry. I can't cook. I can cook. Erro de digitação do editor, vou falar com ele, tranquilo? Editor Bruno Lúcio Batista. Exato. So, let's continue here. Bora continuar aqui, galera, tranquilo? E daí, galera, o can't, o stop T, ele vai ser bem parecido com o drop T, tranquilo? No sentido de que a gente não vai pronunciar o Tzinho. Só que o drop T, o que vai acontecer? A gente vai conectar o Nzinho com a próxima vogal. Beleza? Como assim, Bruno? Com a próxima vogal? Se a próxima palavra iniciar com uma vogal, a gente vai utilizar aqui esse Nzinho da negativa, beleza? Com essa vogal. So, um exemplo aqui com o T. I can't even swim. I can't even swim. Or, I can't even swim. I can't even swim. Não consigo nem nadar. I can't even swim. I can't even swim. I can't even swim. Então, aqui a gente está utilizando o T. E aqui a gente drop, ok? A gente tira aqui o T da jogada e conecta o N com o E. Beleza? E agora vamos ao último exemplo, galera, que vai ser o exemplo do tch, tch, tch. Tranquilo? Opa, ia dando spoiler lá da atividadezinha, hein? So, aqui no T, galera, a gente vai fazer o seguinte. Quando o NT, a negativa, ele estiver com o Y, geralmente vai acontecer com o Y, ok? You, your, a gente vai dar esse tch, tch na nossa pronúncia. So, can't you swim? Can't you swim? Can't you swim? Beleza? Or, você não consegue nadar? Can't your dog bark? E esse exemplo aqui foi o exemplo mais maluco que eu inventei na vida. Talvez o cachorro, ele tá com problema na voz. O seu cachorro não consegue latir? Can't your dog bark? Can't your dog bark? Se você chegou até aqui esse vídeo, me conta aí. Se o seu cachorro não consegue latir. Yeah. Poor dog. Pobre do cachorro. Yeah. É isso, galera. Acho que a gente chegou aqui no final. Vamos fazer uma pequena review, beleza? Dá uma pausa, lê o que tem aqui e tenta responder se é true ou false. O verbo can pode ser pronunciado, exatamente, pronunciado sem esse Nzinho aqui, tranquilo? Apenas como weak form, como a forma
mais fraca dele. Dá uma olhadinha aí. False. Tranquilo? False. O can, dependendo da situação, da posição da frase, ele vai ter uma strong form também. Beleza? Yeah. O verbo can't, a negativa, pode ser pronunciado apenas como strong form. Dá uma checada aí, beleza? Porque nesse caso, faz um errinho de digitação aqui do editor Batista, apenas como strong form. False, false, guys. Exato. Fiquei focadão aqui, louco da cabeça nesse pronunciando, yes, que nem observei corretamente aqui. But in this case, a gente vai ter algumas outras formas, ok? Para estar pronunciando o can't. Nesse caso, a gente vai poder pronunciá-lo como can't, can, can't, and beleza? Yeah! In this case, não vai ser apenas como uma strong form, ok? A gente vai ter aqui a possibilidade também de tê-lo como uma weak form. E as weak forms do can, can't, okay, da negativa, estão aqui, que a gente conseguiu verificar, estudar durante aqui o nosso vídeo, tranquilo, galera? And a nossa revisãozinha lá, que a gente fez no início da aula, tranquilo? A gente vai revê-la agora, tranquilo? Então, tenta aí forçar a sua memória, literalmente. A gente tem ótimos estudos científicos que informam que quando a gente dá uma estudada, um período ali, no primeiro período, e logo depois a gente tenta retrieval, recuperar a informação que a gente estudou, a gente consegue, galera, manter essa informação, esse conhecimento na nossa memória de longo prazo. Então, estuda, tenta fazer essa recuperação, essa revisão ativa, por exemplo. Yes, I can. Será que esse can, a gente está pronunciando ele como uma forma mais forte, como uma forma mais fraquinha? No final da frase, o que é que acontece? Tenta forçar literalmente aí a sua memória, ok? Sobre o que a gente viu até agora. Isso vai ser muito importante aí no seu aprendizado para você conseguir reter muito mais informações, ok? Dá uma pausa. Estou vendo aí que você não pausou, já. Sem problema, bora lá continuar. So, yes, I can. Final de frase, o can vai ter a forma strong form, forma mais forte na pronúncia. No, I can't. No, I can't. No, I can't. O can't, geralmente vai ter essa pronúncia can't, um pouco mais forte quando ele estiver sozinho. Quando ele está ali no meio da frase, ele basicamente vai mudar um pouquinho dependendo do que vai acompanhá-lo, se vai ser uma vogal or no, beleza? So, sorry, I can't help you. Can't help you. I can't help you. I can help you later on. I can help you later on. Então, aqui, no primeiro, no can't, eu não pronunciei o T. I can help you. Tranquilo? A gente retirou o T. Então, foi o stop T. Okay? A gente deu uma parada no T. E I can help you later on. Então, eu posso te ajudar depois. Mais tarde. Então, esse can, no meio da frase, ele vai assumir uma weak form, uma forma mais fraquinha na pronúncia. Enquanto a última, yes, why can't your brother help you? Eu quero que vocês me mandem aí, seja nos comentários, vocês podem me enviar lá no privado, or vocês podem esperar para o próximo vídeo, pois eu trarei essa resposta no próximo vídeo, tranquilo? So, yes, I really hope that you enjoyed, and I'd like your feedback. Gostaria do seu feedback, tranquilo? Se você gostou do vídeo, se o vídeo realmente ajudou, ou se ficou um pouco confuso, muito obrigado pelo seu tempo, caso você tenha chegado até aqui. Peço perdão pelos erros de digitação, tranquilo? And yeah, that was it. Thank you so much for watching. Se você realmente gostou, dá uma clicada aí. Ok. Já. Dá uma clicada aí nos comentários. Deixa a gente saber para que assim a gente consiga melhorar as próximas aulas. Tranquilo? Alright. Thank you. Bye bye.